E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos tratar dessa questão. Eu tenho visto muitos protestantes na tentativa de defender o protestantismo, que surgiu aí no século XVI. E eles querem defender usando as Sagradas Escrituras. Como eu tenho falado aqui, se a pessoa quer ser protestante, por não entender a história do protestantismo, tá ali, enganado, tá ali enganada, no meio do protestantismo. A pessoa tá ali enganado porque não conhece. Mas quem conhece, a história, quem conhece, as Sagradas Escrituras, sabe que o protestantismo ele está, do lado errado da história, Não tem como, você defender o protestantismo usando as Sagradas Escrituras. E eu vou mostrar aqui agora nesse vídeo umas passagens bíblicas, você pode até anotar aí, para você verificar depois, que o protestantismo ele ficou o quê? Ele ficou do lado errado da história. Então não tem como aprová-lo. Biblicamente não existe uma defesa para o protestantismo, porque eles estão do lado errado da história. Eles ficaram do lado errado da história, do lado dos rebeldes, daqueles que causaram rebelião na história bíblica. E a gente vê isso com muita clareza. Veja, vamos começar. Anote aí, número 16. A rebelião de Coré. Que esse bando de Coré queria o quê? Queria também exercer a função de sacerdote. Queria isso, queria a autoridade de ser sacerdote. Então eles foram enfrentar Moisés e Arão. Foram criar essa rebelião contra eles. E Deus reprovou esse bando de Coré. Porque eles queriam também fazer a função que não era a deles. Eles queriam ser sacerdote, assumir também essa autoridade de ser sacerdote. Então você confere aí número 16, a primeira passagem. O bando de Coré, a rebelião de Coré. Na sequência a gente pode também anotar outro texto bíblico, que é 1 Reis 12, do 26 ao 33, você já vai ter uma noção da história do rei Jeroboão, também que criou um cisma religioso e foi condenado por Deus. O que foi que esse rei fez? Ele construiu para si 2 templos para desviar o povo da casa de Deus. Construiu por conta própria 2 templos, impedindo o povo de ir a Jerusalém, onde estava o altar verdadeiro, os sacerdotes verdadeiros, o culto verdadeiro. Ou seja, ele criou esses 2 templos, desviando o povo da casa de Deus. O povo ia para Jerusalém e ele desviou esse povo para ir para esses templos que ele criou por conta própria. E foi condenado por Deus. Confira lá o texto de 1 Reis 12, a partir do versículo 26. Você vai ver o que fez esse rei Jeroboão. Então você vai notando aí que essa atitude de se revoltar contra os servos de Deus é condenado dentro das Sagradas Escrituras. A gente viu isso com o bando de Coré, a gente viu esse cisma do rei Jeroboão, criando para si esses 2 templos, desviando o povo da casa de Deus e sendo condenado por Deus na sequência dos capítulos a seguir. Então Jeroboão vai ser condenado por Deus por essa atitude de desviar o povo da casa de Deus. Temos ainda também um rei Osias. Confira aí 2 Crônicas 26, do 16 ao 21. Esse rei Osias quis também exercer a função de sacerdote. Entrou na casa de Deus para fazer uma função que só ao sacerdote era permitido. Confira aí 2 Crônicas 26, 16 ao 21. E ele foi também condenado por Deus, ficou leproso até o fim da vida. Veja, voltando um pouco ao rei Jeroboão. Ele fez esse santuário para si, constituiu sacerdote. Veja, toda a história tem aquela coisa de querer fazer uma função para a qual não foi constituído.
Então o rei Jeroboão também constituiu sacerdotes da maneira errada e não da maneira correta como havia, né, no templo de Jerusalém. Então o rei Osias também fez isso, quis fazer a função de sacerdote. Segundo Crônicas 26, né, 16 a 21. Temos também um outro rei chamado Acaz. Segundo Crônicas 28, né, versículo 24 e 25. Esse rei Acaz conta, né, o texto bíblico que ele quebrou os utensílios da casa de Deus, fechou a porta da casa de Deus. Veja, tanto Jeroboão, né, sabia onde era a casa de Deus, que era em Jerusalém, e ele desviou o povo da casa de Deus. Quanto esse rei, né, Acaz, também sabia onde era a casa de Deus, então ele fechou a casa de Deus, as portas da casa de Deus. Confira aí segundo Crônicas 28, né, versículo 24 e 25. Ele fechou as portas da casa de Deus, então ele sabe muito bem o que estava fazendo, e constituiu altares por conta própria em todas as esquinas de Jerusalém. Em todos os lugares ele saiu por aí edificando altares. Deus também o condenou por essa atitude, né, de ter, né, fechado a casa de Deus e quebrado os utensílios e constituído, né, para si próprio altares em todas as esquinas. Então a gente vai vendo que é um retrato do protestantismo. Muitos até quebram utensílios da casa de Deus, né? A gente tem visto vídeo de pastor quebrando imagens católicas e constituindo altares por conta própria para si. Quer dizer que isso é o protestantismo. Isso na antiga aliança. E no Novo Testamento, a gente também tem, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, né, capítulo 10, versículo 18, afirmando que só é aprovado aquilo que Deus recomenda, e não aquele que recomenda-se por conta própria. E a gente vê que Paulo sabia muito bem o que estava falando. Por exemplo, né, o bando de Coré recomendou a si mesmo como sacerdote. Queria, né, recomendar a si mesmo como sacerdote. E foi condenado por Deus. O rei Jeroboão se fez por conta própria também, né? Construiu 2 templos, desviando o povo da casa de Deus, né? Fez isso, né, por conta própria e foi condenado por Deus. O rei Osias também quis fazer a função de sacerdote, recomendando a si mesmo como sacerdote, e ficou leproso. O rei Acaz, a mesma coisa, né? Quer dizer que todos esses homens rebeldes quiseram se fazer por conta própria. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aquele que se faz por conta própria não é aprovado. Então, né, só é aprovado aquele que Deus aprova, aquele que Deus recomenda, e não aquele que recomenda a si mesmo. E para finalizar, né, em Hebreus, capítulo 5, nós temos, no versículo 4 e o versículo 5, nós temos, né, que ninguém deve atribuir-se esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus. Ou seja, né, de modo algum, ninguém deve atribuir-se essa honra de assumir o papel de sacerdote, né, de assumir um papel que não foi constituído para isso. Quer dizer que a gente vê que no meio protestante, eles se tornam bispo por conta própria, se torna apóstolo por conta própria, eles fundam igrejas, né, por conta própria. E para eles acham que estão valendo. Diante desses textos que a gente meditou aqui nesse vídeo, a gente vê claramente que eles estão, né, do lado errado da história, do lado dos rebeldes, né, do bando de Coré, que querem assumir uma função para a qual, né, não foram constituídos. Como a gente vê nas Sagradas Escrituras, vários textos, né, mostrando que essa atitude, né, de fundar o próprio templo, de querer fazer uma função do sacerdote que não foi, né, sendo que não é sacerdote, quer dizer, né, que tudo isso é condenado dentro das Sagradas Escrituras. Então, quando a gente vê, né, um irmão protestante tentando defender o protestantismo, e a gente mostra esses textos para ele, eles acabam fazendo uma desculpa, né, muito grande e desacreditando até mesmo, né, nas Sagradas Escrituras. Ele acaba dizendo que isso não tem nada a ver, que esse texto é isso e aquilo. Ou seja, né, eles têm, né, essa semente do bando de Coré, dessa
dessa rebeldia, né, dessa indisciplina. Ele traz isso consigo mesmo. Tanto é que o protestantismo tende, né, só se espalhar a cada vez mais. Por quê? Porque eles trazem essa semente, né, da rebelião, da indisciplina, né, da anarquia religiosa. Quando a gente diz, né, que fundar o próprio templo é condenado por Deus, aí a pessoa diz, não, mas se fosse condenado por Deus, né, estaria na Bíblia, né? A gente vê isso aí, a gente vê, não, olha, fundar o próprio templo, se fosse condenado, estaria na Bíblia. Aí quando a gente mostra, né, 1 Reis, capítulo 12, do versículo 26, né, ao 33 em diante, que o rei Jeroboão foi condenado justamente por isso, né, por ter construído para si, né, o próprio templo, desviando o povo da casa de Deus. Quando a gente mostra esse texto, aí o protestante não tem saída, né? Aí ele não tem saída, porque ele vai percebendo que estão do lado errado da história. Então, né, não tem como você defender o protestantismo usando as Sagradas Escrituras, porque eles estão, né, do lado errado da história, do lado dos rebeldes, daqueles que foram contra Deus e contra, né, os seus servos, daqueles que fundaram o seu próprio templo para tirar o povo, né, para desviar o povo da verdadeira casa de Deus, do verdadeiro, né, altar, dos verdadeiros, né, sacerdotes. Então só não percebe isso se a pessoa estiver num grau de cegueira muito grande, né, espiritualmente. Ou se a pessoa percebe, mas devido ao apego ao lugar que está, né, vivendo talvez, né, de sua própria igreja, vivendo ali do dízimo e das ofertas da própria igreja que fundou, o apego a esse bem material faz com que a pessoa não queira admitir que ficaram, né, do lado errado da história. Quer dizer, que ficaram do lado errado da história. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo, né, que os nossos irmãos protestantes estão, né, do lado errado da história. E não tem como você defender o protestantismo, né, usando as Sagradas Escrituras, como a gente viu nesses textos. Não tem como defender. Quando um protestante vem defender e se depara com esses textos bíblicos, fica sem saída e acaba negando as Sagradas Escrituras, ou seja, mostrando que se apegou tanto à própria igreja que não quer mais aderir, né, que para largar tudo e aderir à igreja de Cristo, né, é muito difícil. Mas só que Jesus Cristo disse assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né, e perder a salvação? Então deixo aqui esse alerta para os nossos irmãos protestantes. De que adianta ganhar o mundo inteiro, ter uma vida boa aqui, custeada, né, pela sua própria igreja, tendo o seu dízimo, tendo as suas ofertas, tendo, né, um microfone, tendo né, um altar para falar, mas sabendo que aquilo tudo foi feito, né, por mãos humanas e não pela vontade de Deus. Porque Deus, né, já edificou o seu altar. Jeroboão sabia que o altar legítimo estava em Jerusalém. Todos os reis que foram rebeldes sabiam quem era o sacerdote legítimo. Coré, né, e o seu bando sabia quem era o sacerdote legítimo. Mesmo assim quiseram enfrentar Deus, né, e seus servos. Então o protestante sabe onde está o altar legítimo, sabe onde está a igreja de Cristo legítima, e muitas vezes, né, por essa rebeldia ou apego aos bens materiais, não querem aderir à igreja de Cristo. Mas como Cristo falou, de que adianta o homem, né, ganhar o mundo inteiro e vier, né, a perder a sua alma. Então é isso aí que eu deixo nesse vídeo, meus irmãos. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.